Estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, conversando sobre o martírio da ridicularização, né? Lembrando uma declaração que o Papa Bento XVI fez no ano de 2010, lá na Inglaterra, né? Em que ocasião essa ridicularização acontece, né? Já falamos sobre muitos aspectos disso. E agora, nesse último bloco, gostaria de voltar nossas atenções, Dom José Falcão, especialmente para aquelas pessoas, talvez vamos resumir assim, aquelas pessoas que gostam e conseguiram viver o cristianismo de maneira piedosa, de maneira profunda, que estão num nível, vamos dizer assim, espiritual, como diria Santa Teresa, buscando chegar nas moradas mais altas, sexta, sétima morada, etc., e que conseguiram amadurecer a sua fé e vivem de maneira piedosa. Essas pessoas, geralmente, acabam, de alguma forma, externalizando esses sinais, vamos chamar assim. Isso é motivo ou acontece na prática pelo fato de viverem piedosamente, sofrer algum tipo de ridicularização? Sim, e nós temos uma clássica ridicularização na presença de Nosso Senhor durante sua vida pública. Faltavam poucos dias para ele ser preso e morrer. Eu me refiro à unção de Betânia. No capítulo 12 do Evangelho segundo João. O que aconteceu? Na casa de Marta e de Maria, uma delas Marta pegou o óleo e derramou nos pés de Jesus. E havia um mau caráter do grupo dos 12 apóstolos que começou a criticá-la porque ela estava fazendo aquilo. Mas esse dinheiro foi muito caro, esse óleo que ela comprou, esse nardo puro, não podia ser destinado aos pobres? E diante desse escárnio, desse deboche, dessa crítica, Jesus disse: deixai-a. Ela está antecipando a minha sepultura. Pobres, vós sempre os tereis. Mas antes, São João, que é o autor do Evangelho, ele dizia isso não porque gostasse dos pobres, mas porque tinha a bolsa comum e roubava. Críticas dentro da igreja a membros da própria igreja. Esse exemplo é clássico. Sempre existiu e sempre vai existir. Mas se Vossa Reverendíssima me perguntasse qual deve ser a reação daqueles que são criticados, o cristão não pode se vingar de ninguém, o cristão não pode derrubar o barraco, o cristão não pode pagar com a mesma moeda. Me permita citar alguns textos que são clássicos. Claro. O recado da palavra de Deus para você que procura viver piedosamente a sua fé, malgrado, digamos assim, as críticas implacáveis de algumas pessoas dentro da Igreja Católica. Primeira sugestão. Segunda aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Vivei com alegria. Tendei à perfeição. Animai-vos. Tende um só coração. Vivei em paz. E o Deus de amor e paz estará convosco. Primeira regra. Não tente explicar para ninguém por que você faz aquilo que é certo. Na minha terra, Alagoas, se diz que depois de um certo tempo convivendo com algumas pessoas, nada que eu faça de bom vai conseguir convencer aquele que não me suporta do contrário. E para aqueles que gostam de mim, nada que eu faça de mal vai fazer com que essas pessoas passem a me odiar. Interessante. Pois bem, você seja piedoso, aproxime-se dos piedosos, estreite relações afetuosas com esses piedosos e procure viver em paz, iluminando sempre sua consciência pela palavra de Deus, certo de que você vai prestar contas a Deus dos seus atos, certo de que as críticas das pessoas, isso no fundo é um problema delas, não um problema seu. E outra, eu só ouço aquilo que eu quero, até o dia em que eu quiser. Porque se eu sei que as críticas contra mim vêm daquele lugar, ou eu vou àquele lugar e acabo escutando, ou as notícias que chegam a mim sobre essas pessoas que não gostam de mim, eu posso impedir: olha, por favor, não quero ouvir absolutamente nada disso. E vá viver a sua fé em paz. Nosso Senhor vai cuidar de proteger você e de colocar também pessoas piedosas para ajudar você a permanecer nesse santo propósito. Segundo conselho que eu dou para você que procura viver piedosamente a sua fé,
Romanos, capítulo 12, de 9 a 12. Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal. Apegai-vos solidamente ao bem. Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos de espírito. Servi ao Senhor. Por favor, é fácil de gravar. Romanos 12, 12. Alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. É o recado que eu dou aos zelosos, aos piedosos, do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista da vivência dos valores dentro da sua casa, malgrado a crítica de A, de B ou de C, da vizinhança, seja lá do que for. Alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Esse tipo de dificuldade pode ser encontrado também sobre aqueles que estão pensando na sua vocação religiosa, Todos. Sejam homens ou mulheres, ou já que estão vivendo parte da sua formação religiosa, porque o senhor falou inclusive dos sinais agora há pouco, de quem não tem vergonha desses sinais, isso em algumas ocasiões pode ser inclusive motivo de discussão, né? Alguém que é taxado, vamos dizer assim, de ser, olha, mas isso é um exagero, essa questão da batina, isso aí é coisa do passado, o Brasil é muito quente, não precisa disso, etc. De certa forma, acaba sendo, vamos dizer, ridicularizado também com isso, né? Pois é, nós não podemos segurar a língua de ninguém. As pessoas, elas são livres para dizer aquilo que elas querem. Mas eu posso cuidar para que eu não escute, ou eu não leia, ou eu não veja, ou eu não me aproxime daqueles que eu sei que têm uma animosidade contra mim. Qual é o benefício para mim? O que é que vai adiantar? O que é que vai contribuir para o meu crescimento? Me aproximar e discutir com uma pessoa que eu sei que já tem animosidade, já tem preconceito, já tem uma opinião formada do ponto de vista negativo contra mim. Eu vou procurar viver a minha vida. A batina, no caso da batina, é uma veste litúrgica aprovada pela Igreja. A legislação complementar ao cânon que disciplina o hábito eclesiástico da CNBB prevê que o hábito eclesiástico no Brasil, a batina, o clégima ou um outro traje digno. Pois bem, então, a batina não foi abolida. E o sacerdote que quer usar a batina, ele tem esse direito e a Igreja o habilita a tanto. Então, as críticas, elas, quando se trata de algo que é permitido, na verdade, quando é algo determinado pela Igreja e você realiza e por isso você é criticado, nós estamos diante aí de uma animosidade, de uma má-fé, que eu recomendaria manter distância dessas pessoas. Mas rezando por elas, claro. Rezando por elas. Paciência, né? Paciência acima de tudo. Bom, eu lembrei de um outro caso também, que atinge, talvez nos últimos anos, né? Acho que no mundo todo, mas no Brasil especialmente, resgatou-se um costume, está sendo resgatado um costume, da consagração a Nossa Senhora segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort, que é um método bonito, antigo, aprovado pela Igreja, muito piedoso, que requer, inclusive, em algumas ocasiões, uso de um pequeno sinal, uma correntinha, lembrando, por exemplo, essa consagração. Isso cresceu muito no Brasil, é muito popular, especialmente muitos jovens têm feito essa consagração. E há quem olhe, por exemplo, para esse tipo de consagração, talvez dessa maneira pejorativa que a gente estava conversando anteriormente. Isso é um exagero, não precisa desse tipo de coisa, não precisa usar esse sinal. Nossa Senhora não faz questão que você use esse sinal, etc. E acaba colocando empecilhos. Ora, se é uma coisa aprovada pela Igreja, se é uma coisa bonita, ela pode acontecer e os cristãos batizados são livres para fazer esse tipo de coisa. Mas também, como eu disse, tem esse outro lado da moeda. Se há pessoas que não são tão maduras para esse tipo de coisa, para esse tipo de situação, ou talvez não foram bem orientadas, de que maneiras elas devem ser orientadas para esse tipo de devoção e como o senhor recomendaria ou nos ensinaria a maneira talvez correta de se aproximar dessa bonita devoção, no caso a consagração a Nossa Senhora segundo o método de São Luís? Eu dividiria a minha resposta em dois momentos. O primeiro é a fundamentação bíblica, teológica, da devoção a Nossa Senhora e de, mais especificamente, a escravidão. Muitas pessoas ficam chocadas, escravos de Maria. Onde está isso na Escritura? Está sim. Ela primeiro se fez escrava de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. São Paulo, na carta aos Gálatas e na carta aos Efésios, quando fala que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, ou seja, nós devemos ser escravos uns dos outros, Jesus Cristo utilizou essa expressão que deve ser interpretada no sentido
bíblico, não no sentido humano de escravidão, escravo lá no chicote, na chibata, Jesus disse, eu estive no meio de vós como aquele que serve, ou seja, como escravo. Muito bem, então, servir ao outro, isso é bíblico, é profundamente bíblico. Aliás, é a essência do cristianismo. Eu lavei os pés de vocês para que vocês façam o mesmo, não é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A instituição do mandamento novo na Quinta-feira Santa, por ocasião da instituição do sacramento da ordem e do sacramento da Eucaristia. Portanto, a servidão ao outro é a maior identidade do cristianismo. Eu estive entre vós como aquele que serve. Portanto, falar de escravidão de Nossa Senhora é falar da escravidão, da submissão dócil no amor, na fidelidade a Cristo, daqueles que vão à mãe, para que a mãe, por sua vez, apresente ao filho, como nas bodas de Caná. Os servos perceberam a falta de vinho, foram a Nossa Senhora, e Nossa Senhora os levou a Jesus, fazei o que ele vos disser. Portanto, ser servo de Maria é uma maneira muito bonita de ser dócil a Jesus. Muito bem. Ora, a escravidão a Nossa Senhora, como Vossa Reverendíssima já disse, que está no Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora de São Luís Raimundo Grignon de Montfort, um dos clássicos da espiritualidade católica, como disse, é aprovado pela Igreja. Agora, a segunda parte é a manifestação disso, é a colocação em prática desta escravidão. Todo exagero é repugnante, é perigoso, é distorsivo, é preocupante, é deletério. Eu recomendaria para as pessoas que querem ser devotos de Nossa Senhora na escravidão, no método de São Grignon de Montfort, que elas, antes de tudo, se já têm uma vida de comunidade, que procure o seu bispo, que apresentem esse propósito, que apresentem as razões de buscarem a santificação nessa comunidade de vida, nessa associação de fiéis, etc., abrir o coração com o bispo. Se trata de iniciativas privadas, ou seja, eu tenho a minha devoção a Nossa Senhora e quero usar um sinal. Minha opinião sobre isso, use, mas com discrição. Eu não vejo problema nenhum, eu não vejo nada de grotesco que você possa usar um bracelete, uma correntinha aqui, mas com muita sobriedade, não precisa nada de exagero. Os sinais, eles têm um certo lugar. Uma coisa é um anel, está aqui o anel de bispo, outra coisa é um anel espalhafatoso. Uma coisa é um hábito discreto, outra coisa é um hábito chamativo. A preocupação, e aí muitas vezes alguns bispos corretamente chamam a atenção para que excessos, para que desvios que podem redundar até em fanatismo, em atitudes, digamos assim, separatistas, isto é, guetos fechados de pessoas que não vão à missa, só vão à missa com aquele grupo e não comungam, etc., e só querem comungar nessa exigência, nestas condições, ser fiel à disciplina da Igreja. Ou seja, a Igreja tem suas normas litúrgicas, vamos obedecer à Santa Igreja. A Igreja tem pastores, vamos obedecer aos pastores, vamos caminhar com os pastores, vamos estar próximos do nosso bispo e vamos estar atentos também às normas da diocese, porque o papel do bispo é ser guardião também da disciplina eclesiástica na sua diocese e às vezes, algumas intervenções dos bispos, eu digo isso porque eu conheço alguns que agiram corretamente quando precisaram. Não é proibir a devoção, não se pode proibir aquilo que a Igreja aprovou, mas a proibição é de excessos. Todo excesso, ele é preocupante, ele pode descambar em atitudes que não são muito evangélicas, que não são muito eclesiais.